Eu me chamo Eduardo Cavalcante e aqui tem muito conteúdo para você que quer passar no vestibular. O que a questão pergunta para a gente? Ele fornece uma fonte de tensão cuja tensão é 12 volts ligada a 3 elementos de um circuito. São um resistor, onde ele fornece o valor da resistência do resistor, 12 ohms. Uma lâmpada, que ela tem sua própria resistência, mas o que ele forneceu foi a potência dissipada por essa lâmpada. E ele te dá um componente de circuito que na prática é um receptor, porque ele tem a função de converter energia elétrica em qualquer outro tipo de energia que não seja térmica, energia sonora. Ele apresenta em uma tuita. Ele, no lugar de te dar os elementos do receptor, ele te forneceu foi a corrente diretamente que já passava no receptor, o que torna tudo muito mais fácil. O que foi que ele fez de interessante, que tornou uma questão legal. Ele introduziu aqui um fusível. Esse fusível, ele te dá a tolerância do fusível, que é de 20%. Mas espera aí, Eduardo, o que é um fusível mesmo? Um fusível é um elemento de proteção que o circuito tem. A função do fusível é, caso a corrente elétrica que passe nele exceda o valor permitido pelo fabricante, ele sofre literalmente fusão mesmo, derretendo por causa do efeito Joule, e impede a passagem de corrente elétrica. E assim ele termina protegendo os outros elementos do circuito. Ele impede que os outros elementos queimem quando ele se sacrifica. Basicamente é isso que realmente acontece. O fusível ele é constituído de um metal dentro dele, um filamento, que já é pré-calculado para ele fundir-se com aquele valor de corrente elétrica. E esse fusível, geralmente, ele usa os metais cujo ponto de fusão é baixo, como o chumbo, por exemplo. Aí o que ele pergunta para a gente? Qual a corrente elétrica esse fusível necessita ter para suportar esses 3 elementos do circuito? Fusível esse que tem a tolerância de 20% que eu citei agora há pouco. Aí você, vixe, professor, mas e agora o que eu vou fazer? Você precisa se tocar o seguinte, que o fusível, vou escrever com essa letra, que a corrente do fusível é a corrente que os 3 elementos do circuito suportam juntos, somado à tolerância que ele informou no texto. A tolerância ela foi dada em porcentagem, você tem que se tocar, você tem que acrescentar a questão do circuito, a corrente do circuito, os 20% da tolerância. Então eu vou ter que escrever aqui que a corrente do fusível é a corrente que nós vamos calculá-la ainda, acrescida de 20% do seu próprio valor. Ok? Vamos lá. Calculando a corrente elétrica do circuito, ou seja, a corrente elétrica que a fonte de tensão fornece. Eu vou chamar essa corrente elétrica que a fonte de tensão fornece de uma corrente I qualquer. Ok? Essa corrente I, ela nesse nó vai começar a subdivisão. Então, eu passo uma porção pela corrente do resistor, passo outra porção que é a corrente elétrica da lâmpada, e o restante, que equivale a 1 ampere, passa pela tuita. Ok? Aí vamos lá, calculando a corrente elétrica do resistor. Os 3 elementos do circuito, você percebe que eles estão em paralelo. Então, a tensão que esse resistor está submetido é de 12 volts. A tensão que essa lâmpada está submetida é de 12 volts. Então, na prática, eu vou usar a tensão de 12 para os 2 elementos. Só que no caso do resistor, eu vou usar a lei de Ohm. Então, eu vou fazer simplesmente o quê? U igual a R vezes I. Qual é a tensão que o resistor está submetido? 12 volts. Qual é a resistência do aparelho? 12. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor, vou chamá-la de I'. Essa corrente elétrica I', ela vale 1 ampere. Pronto. Em seguida, nós temos que calcular a corrente que passa pela lâmpada. P igual a U vezes I. A expressão mais simples aqui que a gente possa utilizar. Esse I, para não confundir com os outros, vou chamá-lo de I duas linhas. Potência que a lâmpada dissipa, 6 watts. Tensão que a lâmpada está submetida, 12 volts. Aí você consegue calcular, obter o valor de I duas linhas, que vai ser a corrente elétrica que a lâmpada recebe, 0,5 ampere. Show. Eduardo, então qual é a corrente total do circuito? Vamos lá. A corrente total do circuito, que nós chamamos só de I, ela se subdividiu em 3. Então isso vai ser justamente a soma do I' com o I duas linhas, com a corrente elétrica de 1 ampere que passa pela tuita que ele forneceu. Essa soma dará justamente 1 ampere mais 0,5 mais 1 ampere. Ou seja, a corrente total fornecida pela bateria equivale a 2,5 amperes. Mas cuidado, essa opção para você marcar na questão até existe. Quem precisou do enunciado da questão, vai lá na descrição do vídeo e pega a questão para você. Essa corrente elétrica, ó, ela é a corrente elétrica fornecida pela bateria? É.
Só que cuidado, porque o fusível ele tem uma tolerância. O que é isso? É uma porção de corrente a mais que o fabricante coloca que ele tem que suportar. Caso eu tenha uma sobrecarga, o fusível consegue suportar aquela pequena sobrecarga. E mesmo assim os aparelhos ainda não vão queimar. Ok? Essa tolerância ela pode variar de aparelho para aparelho. Ela não vai ser sempre de 20%. Então isso quem vai fornecer é quem elabora a questão. Baseado, é claro, no nosso cotidiano, em quem realmente utiliza esses fusíveis. Vamos lá. Essa corrente do fusível, então, que o fabricante determinou, é a corrente elétrica fornecida na questão, 2,5, acrescida de 20% de 2,5. Quanto aos 20% de 2,5? Justamente 0,5. Então, isso equivale a 0,5 mais 2,5. Ou seja, para finalizar, a corrente do fusível termina sendo de 3 amperes. Show de bola? Bem, se você aprova o meu trabalho, não esquece de compartilhar esse vídeo e de mandar aquele like. Show de bola? Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.